Olá, amigos, mais uma vez vamos à palestra de desobsessão da Casa de Fabiano de quartas-feiras. Esse estudo serve para todas as pessoas que acompanham e também todos aqueles que se interessam por desobsessão. É importante nos dias de hoje porque quem não passou por uma desobsessão ou está passando, né? É muito importante que nós conheçamos, né, esses caminhos. Nós vamos falar agora da segunda parte, que é a terapêutica espírita, né, onde que o espiritismo pode ajudar, como ele ajuda, né? E o livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas-Schubert tem todos esses ensinamentos, e é ele que nós estamos estudando agora. O primeiro foi do Chico Xavier, Desobsessão, né, o livro mestre desse estudo. Mas aqui a gente está aprofundando um pouquinho mais. Então vamos pedir a Deus e a Jesus que nos acompanhe, vamos pedir por todos aqueles que se encontram aflitos, que eles encontrem ajuda em todas as suas necessidades, que esses espíritos amigos da Casa de Fabiano possam ajudar a todos nós, necessitados que somos, através dos tempos, das encarnações, em nossas provas. Ajuda, Jesus, para que consigamos a paz para esse estudo, para esse conhecimento e o discernimento para praticar cada um desses conhecimentos que vão fazer parte das conquistas do nosso espírito. Queira Deus que possamos trabalhar com caridade, com fraternidade, com o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós estamos na segunda parte, como eu falei, o capítulo da segunda parte, tem livros que marcam capítulo 19, né? Ou então é o terceiro capítulo da segunda parte. Nós vamos falar sobre o valor da prece. Muitas vezes a gente não dá o devido valor à prece, porque está muito fácil, né? Está ao nosso alcance de cada um, não custa nada. A gente até fala que faz todos os dias a prece, mas será que a gente faz como deve ser feita, né? E eles falam que é um poderoso auxílio, principalmente na desobsessão. Vamos lá ver? Ela tem até aqui um comentáriozinho, dando destaque no início, sobre Allan Kardec. Esse comentário está na Gênese, no capítulo 14, o item 46. Então é de Kardec essa instrução. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus próprios malefícios e o obsessor. Então, tira todo o mal, né, que o obsessor pode nos enviar, porque não nos alcança, porque quando professamos a prece, nós mudamos de sintonia, né? Então vamos ver o que a Sueli fala. Cumpre-nos conscientizar o paciente sobre os cuidados da equipe de desobsessão, da importância da prece no seu tratamento. Não raro, as pessoas interessadas, diretamente ligadas ao obsediado e até ele mesmo, acreditam que as preces devem ser feitas dentro do centro espírita, pelo seu presidente, pelos médiuns, pelos integrantes dos trabalhos, enfim, por todos, menos eles próprios. Muitos se julgam incapazes de orar ou acham que suas preces não têm a eficácia que esperam, entregando essa responsabilidade àqueles que, no seu modo de entender, estão mais bem qualificados.
Essas pessoas não têm o hábito da oração, não acostumaram a elevar o pensamento a Deus e acham difícil concentrar-se, ainda que por uns breves minutos, para suplicar ou para agradecer as bênçãos do Pai do céu. Ou foram habituadas a preces decoradas, que consistem num simples balbuciar de palavras que não brotam do coração. Muitas pessoas têm essa dificuldade, falam que não conseguem falar com Deus, né? Não é isso? E elas falam porque não se prepararam, não aprenderam, né, como fazer a prece. Não é aquela simples leitura de uma prece decorada, né? Ela tem que ter o sentimento colocado aí. Não precisa uma grande prece, nem uma oração toda ornamentada de palavras difíceis. Não é isso a prece. A prece é a ligação que a gente consegue fazer com o plano espiritual, com Deus, né? Então, olha só, né? Ele fala que não estão habituadas a preces decoradas, que consistem em um simples balbuciar de palavras que não brotam do coração. Brotam do coração, então o que ele fala é sem sentimento, maquinalmente, né? Falam, suplicam maquinalmente e têm longe o pensamento. Quando não reclamam, favores absurdos que atendem apenas às coisas materiais ou a interesses que nem sempre representam o melhor. Outros acomodaram-se pelo costume tradicional de encomendar orações a terceiros, consoante as suas práticas religiosas. Antigamente se pagava até para fazer prece pelos outros, não é? O Espiritismo, como verdadeira escola de fé, veio ensinar tudo isso ao ser humano. Veio relembrar as primeiras lições que o homem esqueceu, aquelas mais simples e puras, até as mais altas noções que envolvem os problemas do ser, que falam da sua anterioridade ao berço e de sua continuidade imortal que é. A doutrina espírita apresenta assim à humanidade como o curso mais completo de conhecimentos que se tem notícia, onde nos matriculamos nas primeiras letras, quase jardim da infância a Terra está, e gradativamente nos encaminhamos à Universidade do Espírito. Um curso que não tem fim, um curso para todo sempre, que prossegue com o ser na eternidade que lhe é inerente, por representar a evolução. Aprender a orar, noções de como conversar com o amigo divino, Jesus, né? Lição de como se entregar a Ele, a Deus, a Jesus, pela prece nascida do sentimento mais puro. Isso também é tarefa que nos cabe desincumbir junto a esses irmãos carentes de entendimento. Falar da importância e do valor da oração. Levar as pessoas a entender que elas têm capacidade e possuem recursos interiores que, se acionados, lhe possibilitarão a sintonia com o mais alto. Aqueles, pois, que tiverem condições de compreenderem isto, que tais explicações sejam dadas para que desenvolvam pelo próprio esforço as suas potencialidades. Não lhes neguemos, porém, a nossa cooperação, visto que isso seria faltar com a caridade, consoante o que nos aconselha o apóstolo Tiago: orai um pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. É com essa intenção que nos pedem preces, né? Para que a gente possa ajudar, imaginando que talvez nós tenhamos mais condição. Nós estamos quase todos na Terra numa mesma situação.
Mas há momentos mesmo em que nós podemos fazer preces com sentimento ali colocado em favor do outro e que vão alcançar muitos efeitos. Então, ela fala que não podemos negar a nossa cooperação, né? Orar em benefício dos nossos irmãos que passam por provações e que nos solicitam preces é um dever de solidariedade e de amor. Orientemos as pessoas que nos solicitarem preces, para que no mesmo dia e horário da reunião, da reunião de desobsessão, da reunião da palestra, em seus lares, façam a leitura de um trecho de um Evangelho segundo o Espiritismo, se possível, e em seguida que orem também, explicando-lhes que esse proceder propiciará a sintonização com os benfeitores espirituais, colocando-os em posição de receptividade. Esse procedimento, a par de incentivá-los a orarem com regularidade, leva-os a assumirem gradativamente a parte que lhes compete no tratamento e tem produzido excelentes resultados, conforme depoimento espontâneo dos próprios interessados. Até a Casa de Fabiano fala, olha, entrem nos horários, Por que nos horários? Porque os espíritos estão indo ali na casa de todos aqueles que estão sintonizados. Nós agora não estamos lá na casa, mas eles vêm na nossa, E se a gente abrir a nossa casa com uma prece, com certeza, a sintonia fica mais fácil de acontecer. Eu trouxe aqui a questão, apesar de ser uma questão a 321 do Livro dos Espíritos, que fala da vida espírita, fala sobre a comemoração dos mortos, os funerais, porque ela tem a ver com essa sintonia. Olha só o que a 321 pergunta, a pergunta feita que os espíritos nos respondem. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Olha só, os espíritos atendem ao chamado do pensamento neste dia como nos outros. Que é a 321. É para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Eles se reúnem em maior número nesse dia porque maior é o número de pessoas que o chamam naquele lugar. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Há que ter uma ligação, há que ter um sentimento. Kardec faz uma observação, olha aqui, Kardec trata das observações aqui que profundamente estudadas e pesquisadas são comentadas e relatadas sobre a obsessão aqui, como a gente vai fazer com que o obsessor nos ajude através da prece, como nós vamos conseguir que ele receba essa vibração amorosa, essa prece, e assim a gente vai modificando o nosso campo vibratório e a ação do obsessor, Ele fala nas 5 obras da codificação, além dos livros da sua autoria e outros de obsessão, a série da Revista Espírita nos anos de 1859 até 1866. Kardec trata sobre obsessão e sempre falando do poder da prece. Além de seus discursos compilados pelo seu confrade Wallace Rodrigues e constantes no livro sobre o título Viagem Espírita 1862. A obsessão, cujos fatos pode-se comprovar em diversas abordagens, como nesse livro que nós estamos lendo agora, na vasta literatura atual, é tratada por meio da terapêutica espírita nos trabalhos de assistência espiritual executada em todos os centros espíritas sérios, aliados à fluidoterapia, ou seja, o passe, o magnetismo. O valor da prece é pedido ao obsediado
para que ele se ajude, né? Faça esse esforço, o valor do perdão que ele tem que dar a todos esses que ele acha como inimigo, obsessor, e às vezes foi um amigo lá atrás atingido, né? Então a ação do pensamento no bem, o poder da vontade, da boa vontade, enfim, um programa efetivo de transformação interior. A gente já falou na semana passada sobre reforma íntima, né? Isso tudo, gente, forma a profilaxia, né? Que a terapêutica espírita oferece. E essa é a terapêutica eficaz contra a obsessão. O amor é o antídoto de tudo isso, segundo Eurípides Barçanufo, né? O antídoto maior está no amor, segundo Eurípides. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Divaldo Franco também, em Semente da Vida Eterna. Então, nós temos todo o conhecimento aqui para nos ajudarmos através da desobsessão, né? Com a prece, com ajuda, em todas as obras tem, na literatura atual, antiga, na revista espírita, fala sobre a prece. E nós trouxemos aqui do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, eu vou falar sobre o item 10. Não, desculpa, o item 11. Gente, peraí. Desculpa, é o item 5, inimigos desencarnados, porque a gente acha sempre que o obsessor é um inimigo desencarnado. Então eu vou ler o pedacinho que Jesus falou ali, através do Evangelho de Mateus, e depois a gente vai falar a instrução do Espírito aqui no item 5. Isso tudo do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Isso era antes de Jesus. Mas eu vos digo, agora Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, o que faz nisso de especial? Não fazem assim também os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ele está em Mateus, capítulo 20, versículos de 43 a 47. Então Jesus veio trazer o amor ao mundo. Ele fala diferente, já não é mais olho por olho, dente por dente. É dar a outra face, é aprender sobre o amor que Jesus deixou no mundo, a paz dele. Não é a violência mais, né? E o item 5, ele fala dos inimigos desencarnados, esses que nós achamos serem os obsessores. Então vamos lá. O espírita tem ainda outros motivos para o esquecimento, a indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Todos nós estamos aqui para evoluir, né? Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio,
mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas pelo contrário tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo invisível com o visível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática do perdão, bem como a máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto à represália, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. O bom procedimento, né? Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. O perdão, se a gente não fizer, né, não se esforçar para perdoar aqueles que nos ofendem, que nos irritam, aqueles que nos tiram a paz, se a gente usar as mesmas armas que ele, que justiça nós esperamos de Deus, de Jesus, né? Então, o perdão, o amor, o querer bem, desejar bem, né? A gente sabe que algumas pessoas nos incomodam, né? Mas é aí que nós temos que trabalhar, é aí que o nosso esforço vai ter mérito, né? Então, o perdão, o amor, a caridade. É esse o ato que nós vamos tentar em cada prece pedir a Deus que nós consigamos eliminar, né, a mágoa, eliminar o mal querer, o mau procedimento, o desejo mal, né? Vamos mudar o nosso pensamento para nos ajudarmos. Então o espírita tem esse conhecimento e sabe que pode mudar essa situação a partir do seu comportamento, a partir da moral que ele está adquirindo com o espiritismo, sabendo que existe a lei do retorno. Então tudo que tivermos emitindo para os outros, vamos receber. Um obsessor, é o que ele falou aqui, por mais duro que ele seja, ele se comove com a boa vontade, com a vontade que nós temos de nos esforçarmos para pedir perdão e conseguirmos amá-lo, né, de certa forma, emitindo vibrações amorosas. Ele não consegue nos atingir e outra muda, pode ser, e se tornar um amigo. Então vamos à prática. É isso hoje. Uma boa semana a todos. Que Deus e Jesus possam alcançar cada coração, cada mente, que possamos nos esforçar nesse roteiro de luz. Que assim seja.